Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo, na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, Unimed Nordeste agora é Unimed Serra Gaúcha. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência. Quem está no rádio aumenta o som, 79,9 no FM. Quem está aí também tem o 560 no AM, né? Continua valendo. Para quem está no aplicativo, obrigada por essa forma de contato também. É só baixar aí no seu celular, pela sua lojinha do celular, Play Store, vai lá, @Rede Tua Rádio. Para quem está no site em tuaradio.com.br, perdão, é só clicar em cima do ao vivo. Pronto, já fica ali prontinho para você. E para quem está nas redes sociais, já temos imagens, tenho provas do programa aqui. Rogério Camargo de Carvalho. Oi, Rorô, bom dia, tudo bem? Bom dia, Beverly, e toda essa galera que está na escuta aí. E no vídeo, né? Isso aí, salve, salve simpatia por vídeo no Facebook, Sim. facebook.com/Rede Tua Rádio. Tô gravando. Rogério, quando acaba o programa, imediatamente já subo ele para o youtube.com/Rede Tua Rádio. Rogério, me conta tudo, não esconda nada. Como está esses dias aí de verão, início de ano, energia do começo? Me conte, me conte. Agora a gente tem para onde ir, né? No Natal e primeiro do ano não tinha, porque era muita gente, né? E tu sabe quando tem muito formigueiro, né? A Joaninha tem que se afastar, né? Já deu uma É muita, acalmada. né? É muita virose, né, Beverly? E tem muita doença no ar, né? Então eu não sou muito de povão, né? Eu gosto de gente, amo gente, mas naquele vulco-vulco assim, esperar uma hora na fila do restaurante não é comigo. Nem no X, nem no cachorro-quente, nem na praia para comprar um coco, pegar um Ah, picolé, não. Então eu deixo passar esses dias, né? Vou naquelas prainhas bem abandonadas, sabe? sim. É, quem Depois mora eu por aí volto. tem essa facilidade porque conhece, né, os lugares Sim, e tudo mais, né? exatamente. É, eu também fico sempre pensando assim, mas por que que a gente tem essa ideia sempre de tirar férias, todo mundo no mesmo período, né? Uma concentração muito grande de pessoas. E a gente entende que tem a questão escolar, do recesso, as famílias se ajustam, né, ao calendário escolar, mas não é todo mundo que tem que se ajustar ao calendário escolar e assim mesmo se ajusta, né? Então, É uma porque os preços aqui subiram de 15 a 40%, né? Tanto nos mercados como no restaurante, né? Então, é uma economia para aumentar o capital, né? Não é economia para atrair um turista, um veranista, né? uhum. É uma economia selvagem, né? Porque algumas pessoas só têm essa época para tirar, né? E nem sempre tem dinheiro, né? E quando sai a alta temporada, né? Avião que aumenta, ônibus, gasolina, hotéis, restaurante, né? É todo um custo dobrado e muitas vezes as pessoas não têm essa aquisição, né? E também não pode entrar num cheque especial, num financiamento, a não ser o SESI, né? O SESC ali, eles têm bons financiamentos a longo prazo, mas os outros no cartão não, é uma exploração, né? Então a pessoa volta das férias dá de cara com IPTU, IPVA, escola de criança, material escolar, né? Uma É. série de dívidas que está ali te esperando para tu entrar no cheque especial novamente. É verdade, tem que se cuidar muito. Aliás, essa semana todinha, Rogério, olha que foi uma semana que a gente dedicou às questões financeiras aqui, as entrevistas do temático foram basicamente focadas em ajuste e equilíbrio financeiro, porque Sim, o brasileiro está super endividado de uma forma geral, né? Estou falando do brasileiro médio, né? Esse que sim. representa a média de uma população, ele está endividado e alguns super endividados. Então, nós fizemos aí várias pautas sobre este assunto. Aliás, indico todas elas disponíveis no site em tuaradio.com.br. É bom as pessoas darem uma olhadinha nisso, ouvir as orientações dos economistas sobre como a gente deve proceder esse ano, sobre guardar, equilibrar, colocar as dívidas em ordem, né? Então, ok, se a gente não vai tirar um ano de férias, Rogério, dois, ninguém vai morrer por isso. A gente pode levar Sim. uma vida que seja menos pesada e a gente não sinta tanta necessidade de tirar férias. A gente pode, durante o dia, Rogério, um dia, todo dia,
tirar uns momentinhos para ser feliz, para viver mais leve, né? Sim. Não, deve-se tirar, né? Deve-se produzir isso. Quanto mais tranquilidade tu produzir, melhor, né? Porque né, tu se estressa para tirar as férias, se estressa na volta, quanto vai gastar com remédio e com exame de laboratório, né? Sim. Teve uma frase que está ecoando em mim desde o dia em que eu ouvi ela, que foi proferida quinta-feira. Nós fizemos uma entrevista dupla, né, assim, dividida em duas etapas, com um economista aqui de Caxias do Sul, o Mozart Leandro Ness, que para mim ele tem assim uma forma bem didática, até porque como ele é professor da Universidade de Caxias do Sul, no curso de economia, ele é bem didático, assim, passo a passo, quase desenha pra gente, né? E ele disse uma frase sobre como lidar com a questão do superendividamento que ficou na minha cabeça, Rogério, que é o seguinte: a primeira coisa que uma pessoa endividada ou superendividada tem que fazer é aprender a dizer não. E é verdade, né, Rogério? Exatamente, o não externo e o não interno, né? É, isso. Tem que se dar o limite, né? É não, é deu, né? E ele estava falando também, essa frase ficou, porque ela é uma frase inteligente, né? Você pode se organizar, trocar de banco, renegociar juros, mas se você não aprender a dizer não, não vai ter solução, ferramenta, estratégia, né? E ontem mesmo, Rogério, eu conversava com uma pessoa e ela me fez lembrar à noitinha o quanto eu ouvi essa mesma frase em 2024. Essa frase que eu ouvi ontem à noite de uma pessoa, eu ouvi ela em 2024 milhares de vezes de pessoas diferentes, que era mais ou menos o seguinte: eu quero viver um pouco esse ano. Eu quero viver um pouco. É como se nós estivéssemos, Rogério, sempre no mecânico e sempre sofrendo a vida, sabe? Uma vida Sim. que não é uma vida vivida, é uma vida sabe, de empurrar, uma vida. Não é uma ideia de vida, é uma ideia de estar respirando, de estar sobrevivendo, mas não vivendo. E aí, me caiu em seguidinha essa frase que eu te mandei hoje, né? Hoje de manhã, suponho que tenha te mandado. Não me lembro mais. Que diz o seguinte: o contrário à vida não é a morte. Vou repetir. O contrário à vida não é a morte, mas o desencantamento, né? É o desencanto. Então, o contrário da vida não é a morte, é o desencanto. E eu fiquei pensando sobre isso, né, Rogério? Porque a pessoa está viva, está trabalhando, bem ou mal está Sim. vivendo, bem ou mal está se relacionando, bem ou mal estamos aí. Pronto, estamos aqui. Mas conseguimos expressar um pensamento que é: eu quero viver. Então, quer dizer, o que você está fazendo que não está vivendo, né? E tu não pode usar uma frase paralela a essa, né? Se quer paz, te prepara para a guerra. Não é a mesma coisa, né? Se quer paz, vá viver, né? Vá viver em paz. E viver em paz, muitas vezes, Bárbara, é se afastar hoje, que é uma doença nova, né? Se afastar das casas de jogos, né? Tanto físicas como os online, né? As pessoas estão muito perdidas nisso aí. E é uma Muito coisa perdidas. que é engraçado isso, Rogério, que você trouxe agora a questão dos jogos. Eu mesma vivi a experiência, né? Foi uma brincadeira, mas deu para sentir um gostinho. Na época da Mega Sena, eu, Beverly, não tenho hábito, zero, nem sei como é que se joga, coisa nenhuma. Não sei. Se me pergunta assim, como é que se faz um jogo da Mega? Não sei, nem sei quando. Não sei, não me pertence, eu não tenho esse hábito. Não estou aqui julgando ninguém, nem condenando ninguém. Estou dizendo que eu não tenho, nem sei como faz. Mas todo mundo na época da Mega da Virada acaba, que eu digo todo mundo, como regra do brasileiro médio, costuma fazer uma fezinha sem problema nenhum. Acho até que atende a questões sociais, a loteria atende a questões sociais também. Feito com parcimônia, feito com, né, com o pé no chão, sem problema nenhum. Mas é engraçado, Rogério. Eu fui jogar na Mega Sena esse ano, porque estava todo mundo indo, na brincadeira vai que ganha. Tu começa a falar: eu vou ficar milionário. E tu começa a brincar com isso. Olha como a palavra tem poder. Lá pelas tantas, Rogério, tu começa realmente a pensar seriamente que tu pode ganhar. Sendo que a chance é 0,0000, 100 milhões, né? é muito difícil. É muito mais provável se eu trabalhar hoje, eu comer à noite, do que eu, né? A probabilidade é muito pequena. Mas aquilo começa a entrar dentro de você, Rogério.
A É nossa um função negócio, executiva e o nosso sistema de recompensa adora essas partes, sabe? Achar que vai ganhar. não é? É Eu que fiquei pensando. se tu for observar, a primeira vez que tu experimentou Coca-Cola, chocolate, café, tu nunca esqueceu. A primeira vez que tu jogou, que teve a mesma situação, o cérebro também não esquece. Ele vai querer te dar aquela sensação de jogo do bicho, do bilhete premiado. Por isso que muitas pessoas são enganadas na rua na saída de suas aposentadorias ou poupanças, né? Sim. Na, no nosso intuito de ganhar mais, a gente acaba perdendo tudo. É Que uma. essa é a Uhum. ideia, né? É que tu É. perca tudo. Alguns jogos, como eu disse, eu não quero aqui também ficar criticando as pessoas. Eu sei que Sim, não, a não, gente a tem que gente não ter. está nomeando, né? E tem que ter esperança, tem que ter motivação e etc. Mas eu só quis mencionar, porque como eu não tenho essa experiência, para mim foi uma coisa nova, Rogério. E eu senti na pele, na psique, na emoção, o quanto a gente começa a se estimular, achando que algo do céu vai cair, né? A gente começa, Mas você não, é vê, possível. se a gente pegar só uma parte, pega a série D, a série C, série B e série A do Campeonato de Futebol Brasileiro. É tudo jogos. Como é que eu vou dizer assim? É um bombardeamento das pessoas que estão em casa curtindo, é um lazer. Então tu imagina quantas pessoas vão suportar isso. E aí tu pega diversos atores, jornalistas, medalhistas olímpicos fazendo campanha. E ainda tem aquela frase assim que eu considero assim desacreditada, né? Jogue com responsabilidade. Não tem esse jogo com responsabilidade. Ninguém consegue fazer isso em Sim. sã consciência. Se recebe o estímulo, já não é mais responsabilidade. Jogar já é uma irresponsabilidade. Sim. É aquela velha história, né? Aquelas frases que a gente costuma dizer, elas estão aí para alertar, mas a gente passa batido, como, por exemplo, colocar um cartaz na frente do elevador, verifique se o elevador está no andar antes de O entrar. mesmo está no lugar, né? A gente não verifica, a gente vai entrando, apague a luz ao sair, bota em cima da tomada do interruptor a frasezinha, apague a luz, a gente não apaga. Não é que não apaga porque não atende ao comando, é que se aquele comando fosse o suficiente, não precisava colocar, né? A gente Não precisa saberia, né? colocar. A mesma coisa o cigarro, né? O cigarro faz mal à Sim. saúde, existe até uma legislação que diz que tem que advertir, mas, enfim, né? Bom, Rogério, não era esse o nosso assunto, A né? gente só dá uma pincelada, né? Só para dizer que Mas estamos. tem desencanto nisso, né? Nossa, muito. Então, esse é o gancho. Se a gente não está vivendo, mesmo estando vivo, alguma coisa não está certa, né, Rogério? Alguma coisa não está certa. Eu quero viver um pouco. Eu ontem ouvi essa frase e me dei conta, mas meu Deus, eu entendo o que a pessoa quis me dizer, não, eu super entendo o que ela quis me dizer, né? Especificamente a situação a gente muitas vezes é levado a fazer coisas, Rogério, que não queremos fazer. Por exemplo, somos obrigados a trabalhar muitas vezes num serviço que não gostamos, muitas vezes somos forçados a usar o dinheiro que a gente ganhou sofridamente para pagar situações, para colocar a vida em dia de muitas pessoas que não são diretamente nós, mas que estão atrelados a nós, né? Ou seja, pessoas da nossa família, das nossas relações, do nosso ecossistema. Muitas vezes a gente tem que limpar uma sujeira que não fomos nós quem fizemos, né? Enfim, o que eu quero dizer é que há de se reconhecer que o sentimento é legítimo. Pronto, isso que eu quero dizer. É legítimo. Embora, quando a gente chega a esse ponto, Rogério, qual é a nossa parcela também de aprender a dizer uns nãos por aí, né? Sim. E depois tem uma, né, Beverly? A gente já devia começar a se encantar ser educado, né, por nossos pais desde a adolescência. Ó. Não te ilude, né? Não É. fantasia. Cuidado com a ilusão. Deveria ser nos retirado. E às vezes nos dão mais ainda, né? Mais estímulo, né? É verdade. A gente vive também a experiência de estarmos em conexão com uma série de pessoas de gerações mais novas, e eu não estou falando só de quem é jovenzinho, de quem tem 30, 35 anos, Sim. já pegou toda uma cultura
de achar que o que tem não é o suficiente. Parece que está sempre faltando alguma coisa. Veja, né, Rogério, isso é uma coisa sistêmica. A gente tem que reconhecer também isso. É sistêmico, não é? Pode ser real? Pode. Mas é real e sistêmico. Sistêmico quer dizer, tudo leva a gente a pensar dessa forma e pensar dessa forma não traz benefícios. Vou dar um exemplo. Quantos jovens você conhece, Rogério, que tem 30, 35 menos, que estão, sei lá, em casa, não puderam tirar férias e ficaram emburrados porque não puderam tirar férias. Estão de cara feia porque não tiraram férias. Aí eu pergunto agora para ti, Rogério, na tua existência, você já conseguiria lembrar quantos anos você ficou sem tirar férias? Certamente não foram nenhum, nem dois, nem três, né? Olha, eu tô desde a pandemia sem tirar férias. Eu vou viajar em maio agora. Te falta, Abril, maio. te falta um Fiquei 5 sorriso? anos. Te falta um sorriso no rosto? Nem um pouquinho. Toda sexta-feira eu tô rindo aqui no programa. É isso, não Ah, é, mas não é? acontece o seguinte, eu já aprendi a lidar com a frustração e o fracasso. Tem um Isso. filósofo que diz o seguinte: depois que tu conquista o que tu tem, o que tu almejou, o que tu ansiou, ele afastou a linguagem do desejo um pouquinho, mas está do lado. A tendência é tu cair na melancolia e no tédio, porque daí não tem mais nada para tu conquistar, né? Então é muito importante a gente perceber, após a conquista, viver ela, né? E não ir em busca de uma outra, né? Sabe que foi a Cássia Eller, eu acho que tem aquela música, né? Que o príncipe virou sapo, né? Isso. Muitas pessoas têm toda uma ilusão de construir família, construir um casamento, e depois o príncipe vira sapo, a princesa vira sapeia, né? Entende? Vira sapinha. Então já começa por aí, né? O nosso primeiro ensaio, a gente volta a ser girino, né? Uhum. Não estou desconstruindo aqui o amor, o romance, não é essa a ideia, mas isso já está inserido na nossa história, além da lenda, né? Sim. Que a gente vai se frustrar, né? É isso, é porque a gente percebe que não é na minha casa, na casa do Rogério, na casa de quem está escutando. Isso é geral, né? Muitas pessoas, por uma questão de cultura que foi permitido, né? De sistemas que foi permitido, elas, acho que talvez a palavra seja essa, né? Falta de capacidade de lidar com a frustração ou E depois dificuldade, tem né? o nosso narcisismo, o nosso colapso narcisista é a decepção, né? Quantas pessoas se decepcionam com a família na hora que mais necessita? E às vezes é só de um cafezinho, né? Não é nem a parte financeira. É ficar 2 horas para alguém no hospital, é dar uma carona, né? Olha a decepção, às vezes é tão pequena e ela se torna tão grande e a gente entra em colapso narcisista. É verdade, tem toda a razão. Então, isso que eu estou dizendo, né? Que é quando a gente. Falta um encantamento. Poxa, você talvez não tirou férias. Vou usar o mesmo exemplo, que talvez não seja o melhor exemplo, mas eu usei esse exemplo de alguém que fica com a cara feia, cara infeliz, não consegue expressar um sorriso, fica apático porque o motivo é que não vai tirar férias, não foi possível. Mas tem casa, tem comida, tem roupa lavada, né, tem uma série para assistir, tem conexão com o serviço de streaming muitas vezes, tem um parque próximo, tem cinema na sua cidade, tem uma casa de espetáculo na sua cidade. Teatro, E ainda assim, mercado próximo, pode fazer uma comida, pode fazer um curso online. mostra de arte. Isso. E ainda assim se sente, né, infeliz, como se não estivesse vivendo porque não teve uma coisa que desejava e que talvez até lhe fosse um direito legítimo. Não estou aqui querendo tirar o direito nem a legitimidade. Mas, Rogério, isso de dizer não estou vivendo porque não tirei férias, não é real, né, Rogério? Não é real. Não, tu pode usufruir de uma outra maneira, converter ela numa outra situação, né? Mais agradável. Certamente, certamente. E a região na Serra, ela tem uma coisa bonita, às vezes. As pessoas não conseguem tirar férias, elas pintam a casa por dentro, por fora, elas aproveitam para fazer a sua reforma, ela dá um outro movimento. Não dá aqui, vai dar ali. Sempre se busca uma forma, né? Ou passa o dia no rio, né? Ou numa represa. Antigamente, aí em Caxias, tinha diversas agremiações de piscinas, né? As pessoas iam toda semana, todas as férias para a piscina. Era muito difícil enfrentar
da Rota do Sol, que era estrada de chão, eu tinha que dar a volta por Porto Alegre, fazer 6 horas, muitas vezes, de carro, para poder ir numa praia. Verdade, tem toda a razão. Rogério, eu vou dar uma paradinha só na nossa conversa, senão a gente vai seguir com ela, os ouvintes estão participando. Sim. Mas já era para eu ter falado disso antes, eu acabei, enfim, com as pautas aqui me passando um pouquinho, mas não quero deixar passar batido, até porque certamente você conhece também. Morreu ontem, aos 87 anos de idade, o Pedro Regalim. O Pedro Regalim é uma pessoa que talvez o nome nem todo mundo associe, mas a figura dele é uma figura queridíssima de Caxias do Sul, é um dos fundadores da Churrascaria Imperador. Estava sempre por ali, né? Olhando, ainda Sei ajudando. de quem tu tá falando. Pois é, ele faleceu ontem, né? O empresário Pedro Regalim, um dos fundadores, né, da Churrascaria Imperador. Ele e a esposa Terezinha, juntamente com o casal Luísa e Pedro Rizzi, adquiriram então essa churrascaria lá em 1970. Eu não era nem nascida, pensa quanto tempo tem, né? Em 73, eles inauguraram no mesmo endereço, então, a churrascaria, onde criaram espaço moderno, enfim, espaço reconhecidíssimo na gastronomia de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha. Ele era natural da comunidade de Nossa Senhora da Salete, no interior de Farroupilha. Ele está sendo velado na Capela C do Memorial São José, em Caxias do Sul, e o sepultamento está previsto para hoje, às 15h30, né, no cemitério de Nossa Senhora da Salete, no interior de Farroupilha. Ou seja, ele volta para a localidade em que nasceu. Acho tão também bonito isso, sabe? Voltar às origens, né? Ali a linha Salete começa no interior de Forqueta, né? E sai lá em Farroupilha, né? Isso aí. Eu conheço o salão de festa lá. Já tive diversas vezes lá. Nossa solidariedade à família, né? Uma vida bem vivida, certamente um legado importante, né? Faleceu ontem, então só o registro aí. Teve uma boa visão de restaurante e bom atendimento, que eu me lembro que quem ia lá jamais esquecia. Visionários, certamente, Sim. né? O espeto corrido ali é famosíssimo. Famosíssimo mesmo. Rogério, eu vou te pedir licença, então, um minutinho, para a gente fazer o intervalo e na sequência a gente retoma, pode ser? Então, vou pedir licença a você também da audiência que está acompanhando a gente. Na rede social você pode interagir também. Fazemos o intervalo e na sequência, já de volta com o Tá na Pauta. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. O aplicativo da Apopex já está disponível para o associado baixar no seu celular através da Google Play ou App Store. Pelo aplicativo, o associado pode visualizar sua carteirinha, saber sobre convênios e entrar em contato com a Apopex. Aplicativo da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. É simples para baixar, é fácil de usar. Horas e 32 minutos. Você sempre me viu tradicional, mas essa é só uma parte de mim. Meu coração está na minha história, mas minha mente está na transformação. Sou feita de aço, de vinho, de sonhos e de evolução. Muito prazer, eu sou a Serra Gaúcha e agora a Unimed também leva meu nome. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. 25 graus. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Tem muito mais pra você o Andreassa tem muito mais. E nesta sexta tem feijão preto valores 6,77, amaciante Downy sachê 14,90, lava-roupas Girando-Sol 3 litros 19,90. Isso mesmo, lava-roupas Girando-Sol só 19,90. Confira essas e outras ofertas pelo app. Que alegria! O Super Andreassa é pra toda a família. O
Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204 1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Faça seu evento no Salão dos Capuchinhos, ao lado da Igreja Imaculada Conceição. Confraternização de empresas, casamentos, formaturas, café da manhã, palestras, almoços e jantares, encontro de família, eventos em geral. Agende uma visita no Salão dos Capuchinhos. Temos um amplo espaço para até 1.100 pessoas. Adaptamos conforme a necessidade do seu evento. Informações pelo WhatsApp 99983 6076. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h35, de volta com o programa Tá na Pauta ao vivo aqui pela Tua Rádio São Francisco, entregue por vários meios, né, de conexão. Um deles o rádio 560M, 79.9 no FM. Temos aí também o site em tuaradio.com.br, o aplicativo e em live no Facebook agora, né, facebook.com/Rede Tua Rádio. Rogério Camargo de Carvalho, psicólogo de plantão, aqui, né, falando conosco sobre essa questão do encantamento, né? Diz a frase que motivou essa conversa, que é o contrário, a vida não é a morte, é o desencanto. Rogério, a gente pode encontrar encantamento, né? Até achei interessante porque o encantamento em algumas... Eu estou lendo um livro, Rogério, que me impactou muito, De Forma Tardia, não é um livro novo, ele já tem há bastante tempo, foi premiado, do Itamar Vieira, que é Arado Torto. E até comentava em casa esses dias, nossa, como a nossa formação educacional, né, de uma forma geral, ela é deficitária em termos de literatura, porque eu já li muito, Rogério, muito mesmo, e li muita coisa estrangeira, obviamente, porque são os clássicos, aquilo que nos é apresentado e que a gente acha bacana. Li muita coisa também de autores brasileiros, mas a cultura brasileira é muito mais de sertão, do norte, com os grandes consagrados, né? Enfim, Jorge Amado e outros grandes consagrados que a gente acaba lendo, né? Então, essa cultura mais ou do sul ou da região norte. E eu nunca tinha, assim, me aprofundado em literatura ou quilombola ou literatura indigenista. E agora comecei a ler um pouco disso também, claro, também tem mais oferta, né? Mas este livro é um livro pela cultura quilombola, né? Ele trata da questão... E o encantamento, né, na cultura quilombola é o encantamento da natureza, né? De entidades da natureza e assim por diante. É interessante a gente olhar isso como cultura, porque a gente desconhece, resumindo a ópera, o que eu quero dizer isso, a gente desconhece, né? Então, tem esse encantamento, que é o encantamento que é imposto às pessoas, né? Aquele que a gente se encanta porque admirou, e tem aquele encantamento que é o encantamento dos enamorados, né? Da paixão, né? De desejar quimicamente e bioquimicamente outra pessoa. Então, veja que se mistura. Gostei do bioquimicamente, tá? Mas né? Às vezes não é nossa, às vezes é uma questão da bioquímica, não é culpa minha, né, Rogério? Tem uma força dentro de nós que não segura a onda. Não é culpa minha. Hoje eu estava conversando com uma cliente hoje de manhã, eu disse, tem o Males Família e o Benécios Families, né? Tem de tudo um pouco, tem né? Tem de tudo. Então, como é que a gente pode olhar essa questão do encantamento, quando a gente está falando do encantamento de viver, né? Não é morrer o contrário à vida, mas é estar encantado a ponto de sentir vida em sua vida. Tu falou de uma coisa aqui que nunca vai nos trair, que é olhar a natureza. Olhar uma flor, uma cachoeira, um rio, o mar, uma formiguinha carregando uma folha, isso fazem parte da natureza. Esse encantamento, tu nunca vai desencantar. Tu vai desencantar com o outro se tu não ter teus desejos supridos. E às vezes o outro não tem essa capacidade de percepção nem de suprir
uma necessidade profunda que a gente tem. Porque muitas vezes a gente nem se conhece profundamente, né? A gente é uma neuroplasticidade emocional e mental diária, né? E agora, mais ainda, parece que estão exigindo que a gente dê resposta no aqui, no agora, no real e no imediato, né? E muitas vezes a gente não tem essa força. A gente precisa descansar, tomar um bom café, um almoço e fazer uma conversa de boteco com os amigos. Então, esses encantamentos, é bom, a gente não precisa desencantar. Agora, tem algumas coisas assim, elogio demais, tu é o cara, sabe? Aquela coisa que um dia vai te mostrar que tu não tá com a bola cheia. Pode não ser uma bola murcha, mas não tá com a bola cheia. Então é bom que a gente se coloque no nosso lugar, sabe? Não é por acaso que o pódio tem primeiro, segundo e terceiro lugar. Se hoje tu está em primeiro, amanhã estará em segundo ou terceiro. Existe esse ciclo na vida, né, Beverly? E as próprias histórias infantis nos dão isso, né? Verdade, Rogério. Tem um aprendizado ali, né? Deixa eu trazer alguns ouvintes aqui. A Beatriz Tessari Vivan está acompanhando. A Vera Lúcia também está aqui acompanhando. A Vera colocou uma coisa bem interessante aqui pra gente. Diz o seguinte, que ser rico não é o que você tem na conta bancária, mas é o que você tem no seu coração. Não deixa de ser um pouco de encantamento, né, Rogério? Porque se a gente se desencanta por não ter um monte de coisas, é porque talvez a gente não esteja encantado o suficiente a ponto de olhar para o que se tem, né? Às vezes a gente já tem um monte de coisas. Não, ela está certa, e o Walt Disney descreveu isso muito perfeitamente quando criou o Tio Patinhas, né? Que mergulhava numa piscina de dinheiro, né? Só que é um velho chato, ranzinza, vivia sozinho, afastava todo mundo, né? Então o dinheiro não é tudo. Não, não é tudo. Ajuda, né? Mas não é Ajuda. tudo. Não. Dá para dar dor de cabeça em Paris. Dá. É isso aí, também acho, né? Vai sofrer lá em Roma, né? Isso. Ou vai sofrer no teu sofá de casa, bem sentadinho. É isso que eu tô querendo trazer aqui, Rogério, porque a gente tá... É que a gente não pode encher nosso corpo de dinheiro, né? E depois tem uma verba. Ter dinheiro também é uma fantasia. Porque, na verdade, tu não tem. Quem tem é o banco onde tu deposita, né? Ele que joga com o teu dinheiro, administra e diz quanto ele vai te pagar. Ele nunca te diz quanto ele vai ganhar. Então, tu não tem nada. Tu tem um pouquinho, só uma parcela daquilo que tu deposita, né? Tu só vai ter a hora que tu retira. Perfeito. O Lídio Troian, do bairro Desvio Risso, que é um amigão da gente costuma brincar que ele é nosso embaixador lá no bairro Desvio Risso. É uma pessoa muito gentil. Seu Lídio ligou para cá, Rogério, para dizer o seguinte, olha, eu quero mandar um feliz ano novo e um abraço para Beverly e para o Rorô. Tô te entregando, Rogério. Muito obrigado. É aceito de coração. E ele diz ainda, ele diz mais aqui, ó, eu também, Rogério, sou de um lugar mais tranquilo, sem muito tumulto. Isso aí, né? Tem que ter maturidade para aproveitar isso também, né? Não, e depois o melhor final de ano que eu passei foi ali em Cambará, quem é de Cambará sabe qual é o lugar que eu estou falando, o Jardim das Margaridas, ali, o Rio das Margaridas, sabe? Fiquei 8, 10 dias ali, não pegava rádio, não pegava celular, não tinha luz, era candeeiro e vela. E nós da beira do rio. Se eu tiver condições novamente, com certeza eu vou voltar lá. Porque não passava ninguém, nem uma alma, nem uma cabeça de gado, sabe? Sim. Deixa eu trazer o recadinho do Silvio. Hoje o Silvio participou legal com a gente aqui no programa, agradeço a ele. Lá no finalzinho do bloco anterior, ele não me recorda exatamente o que nós estávamos falando naquela hora. Foi um pouquinho antes de eu mencionar aqui sobre o falecimento de um dos fundadores do restaurante. Foi um pouquinho antes. Mas ele ponderou o seguinte, Rogério, eu penso que para todos nós, né, precisa ter mais disciplina. Nós estávamos falando sobre essa questão da organização com o nosso dinheiro, com a questão de poder não ficar frustrado de não ter tirado umas férias. E às vezes temos tudo em casa, acho que era isso que a gente estava falando, temos tudo em casa, temos um parque à disposição, temos, né, um mercado ali do lado, podemos fazer uma comida, um curso, mas ficamos emburrados com a cara feia porque, sei lá, um plano que a gente tinha de viajar não deu certo, não foi possível, enfim, por algum contingente qualquer, né? Então, é como se a gente invalidasse todo o resto que tivéssemos, né? Então, acho que era sobre isso que ele falava e ele tem razão, né? Disciplina também cabe aqui, né? E depois tem tu não precisa nomear o Natal e o final de ano para viajar e tirar férias. A gente tem mais 11 meses no ano, né? Tu não precisa tu ir com a maioria, né?
isso talvez aí. tu pague um preço caro profissionalmente, né? É. Em termos de crítica, né, e de ameaça de ser despedido. Mas às vezes tu tem que ousar, né, para que o poder lhe seja dado. E uma coisa importante também dizer, né, Rogério, toda escolha tem uma renúncia embutida, né? Se você escolheu A, B vai ficar para trás. Se você escolheu campo, praia vai ficar para trás, porque não podemos estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, ou usar o mesmo recurso ao mesmo tempo para coisas diferentes. Então, talvez tenhamos que voltar a ter paciência, né, tranquilidade interna, paz interior, para poder dizer, ok, eu não posso agora, eu vou poder daqui um pouquinho, não dá hoje, dá amanhã, e calma, né? E ensinar nossos filhos e descondicionar eles do Natal e final do Ano Novo, né? Diz, os meus filhos não tirem férias nessa época. Procure os outros 11 meses, né? Tu consegue baixa temporada, tudo mais barato, mais calmo, sem atropelo. Porque eu fico olhando aqui, o pessoal, eles fazem CC aqui na praia. É colar e colou, né? É pizzaria, é pastel, é a cerveja, é o sorvete. O que faz em Caxias, faz na praia. É impressionante essa repetição, sabe? Não sei até onde é usufruir isso. Bem ponderado, Rogério. E a bebança, tu entendeu? E aí tu não vê grande parte das pessoas que estão na praia estão bebendo e estão comendo, e estão tirando fotografia. Às vezes eu fico perguntando assim, trilhões de metros cúbicos de água e a pessoa olhando para o celular. Tá fazendo a não mesma coisa. Não tem um livro na mão, sabe? Não verdade. Tem uma cuia de chimarrão. Se tu pegar assim de cada 100 pessoas, 99 estão no celular. Bater um papo com alguém que você não conhece, acho tão valioso isso também, né? Enfim. Sabe, não multiplica, não socializa, sabe? E depois quando sai da praia, deixa o coco, deixa o saco de picolé, o pauzinho fincado na areia, o toquinho de cigarro, sabe? A mesma poluição que nós causamos no urbano, o pessoal aqui de Torres também, ele é meio danadinho, ele vai para a praia para sujar também, viu? Não é só o pessoal que vem de fora, viu? Não é só o turista, né? Não. Na realidade, Torres não tem turista, tem veranista, que abre os hotéis em dezembro e fecha em março, né? Boa. Não vamos se iludir, já não tem hotel novo aqui há 25, 30 anos, né? Tem pousadas, né? Sim. Porque essas cidades não oferecem aproximações financeiras para que grupos se instalem aqui, né? Sim. Rogéria Teca mandou aqui, ela tem pronto lá na casa dela. Você sabe, a Teca é nossa artista de rua, né? Ela faz as suas artes e coloca, assim, árvores, entrega para as pessoas na rua. E ela tem uma que é em formato de um círculo, né? E deve ter alguma coisa para pendurar, como se fosse uma bolinha, sabe? Uma bolinha que daí tu pendura com o tecido em algum lugar, ela vai ficar aquela bolinha suspensa, né? Então, neste círculo de papel tem um sapinho, todo faceirinho, e ela escreveu assim: alguém perdeu um príncipe? Acabei de achá-lo. Sapinho lindo. Inclusive, eu vou até fazer um pedido aqui ao ar livre, né? No programa, né? Que a Teca não pare de fazer o trabalho dela, porque é muito bonito. É verdade. Ela diz o seguinte: Rogério, tu é o mago das palavras. Viu? Ela não para. Esse trabalho que ela faz é muito perceptível. As pessoas percebem, sim, o trabalho que ela faz. É verdade, verdade. A Ana Célia, que está lá em Santa Catarina, mas moradora aqui de Caxias, ela diz o seguinte, sobre jogos. Meu pai era viciado, jogava e perdeu muito mais que ganhou, emprestou dinheiro e nunca recebeu de volta. Aprendi a dizer não, organizar nossas finanças e dar um passo de cada vez. Saber que as conquistas com perrengues e privações nos deixam mais sábios. Saiba aprender a valorizar a semeadura e a colheita. Uau! Corretíssimo. Porque a nossa economia, o estímulo dela, a nossa riqueza, ela não foi feita para gerar riqueza. Ela foi feita para gerar pobreza. A gente tem que entender isso. Porque a gente quer todo mundo empenhorado com empréstimo, cheque especial e financiamento. E muitas vezes são valores assim bem selvagens, né? Uma economia de 12%. De uma taxa Selic 13% e te paga 37%, 51% de poupança. Quer dizer, ela não te estimula a economizar, ela te estimula a criar dependência e a gastar despretensiosamente.
A nossa economia ela é selvagem. Ela produz pobreza e miserabilidade, ela não produz riqueza. Tanto que a nossa dívida deve ser de 800 bilhões. Como é que desde 1500 a gente está sempre pagando dívida? Isso vai durar mais 100, 200 anos? Temos um governo endividado, uma prefeitura endividada, um estado endividado. Quer dizer, o cidadão vai acabar entrando nesse ciclo para ficar endividado, quer dizer, porque o sistema é assim, a cultura é assim. E quando tu quer viver fora dessa cultura, tu tem que ter uma boa percepção, sabe? Não criar dependência financeira e não criar muito luxo se tu não pode sustentar. Uhum. O Ademar Roberto Sebem, ele que é crítico de arte, né? Gosta muito, é jornalista de formação, é da comunicação também pela sua formação. Ele diz o seguinte: Rogério, olha só, para o período de férias aí, para quem ficou na cidade, não ficar frustradinho, tem sugestões. Dá para visitar, por exemplo, uma exposição, como você falou, tem uma aí que é no Centro de Cultura Ordovás, né? Exposição Baixa Colateral Distópica, né? E aí ele faz o comentário dele, agora é a opinião dele, é uma sugestão, agora é a opinião dele. Se ao ver, né, a exposição não provocar encantamento, se não provoca encantamento, pode nos fazer evoluir na maneira de viver o tempo plural e presente. Ou seja, se não encantar, ao mesmo tempo faz evoluir. Aliás, deixa eu só mencionar que essa exposição é a exposição da vez da polêmica. Não é a primeira, certamente não será a última exposição que vai gerar polêmica. Teve uma em Porto Alegre, lá no Santander Cultural, que foi suspensa, né? Te lembra? Sim. Também. Sim, tivemos outras em São Paulo, Rio de Janeiro. Agora parece que virou moda questionar o valor, né, da arte e etc. Não vou entrar no meio da questão, mas para quem está acompanhando... Não é essa a ideia, né? Para quem está acompanhando aqui em Caxias do Sul, né, essa exposição que está no Ordovás, Baixa Colateral Distópica, ela pautou uma reunião do Conselho Municipal de Política de Cultura aqui em Caxias do Sul, aí nessa semana, né, tá prevista para hoje. Ontem teve um abração no Centro de Cultura dos artistas, né, uma manifestação, e provocou o fechamento, inclusive, né, do Centro de Cultura, da Galeria de Artes do Centro de Cultura, por um período, justamente porque algumas pessoas diziam que essa exposição, ela atentava contra tradições, cultura, enfim, feria algumas culturas. Então fica aqui aquela dica, né? Por que alguma coisa provoca tanto em nós, né, Rogério? Às vezes... Olha, para mim o que fere uma sociedade é a fome, é a miséria. Não é uma amostra de arte, porque a genialidade do ser humano passa por dentro da matemática, da arte, da escultura, do teatro, do cinema, sabe? De uma religião assim, não conservadora, também não muito liberal, sabe? Uma religião mais filosófica. Se tem ameaça, sabe? Isso para mim já entra noutra instância de fascismo e nazismo, que é o que está muito emergente no Brasil. Agora, muitas pessoas que são contra algumas mostras de arte, elas vão para a Europa e tiram fotografia do lado do museu para dizer que estavam lá, com as mulheres com as mamas para o lado de fora, feita por grandes artistas, né? Então, eu vejo aí uma hipocrisia muito grande, viu? Uhum. Teve aí toda uma controvérsia, hoje não é o assunto do programa, talvez a gente até possa fazer em outro momento. Desculpe se eu me expus aí. Não, a gente está conversando, o nosso ouvinte sugeriu, eu acho que, me parece, Rogério, que eu quero dizer, não é entrar na polêmica nem nada, até porque eu não fui lá ver também, mas é isso, sabe? Muitas vezes, antes de a gente se manifestar, confira com os próprios olhos, né? Tenha clareza. Eu vi algumas fotos e não vi nada demais. Eu não posso falar do assunto, como diria a nossa artista lá, que agora me fugiu o nome, Glória Pires, lembrei, Glória Pires. Sim. Não sou capaz de opinar. Não sou capaz de opinar. E também não estou aqui para opinar. Eu fui procurar algumas obras de arte dele, como de outros também, né? Se até o cara que gentileza gera gentileza foi punido, né? Sim. Quebraram algumas obras de arte dele, né? Em São Paulo. O poeta gentileza, né? Se até o bispo, que é um grande... Foi quase banido, né, da cultura, da arte, né? Então, tu imagina. Uhum.
O Ademar Roberto Sebem, que este sim tem propriedade para falar sobre a arte, diz: arte é comunicação. O Silvio, eu já mandei um abraço, brinquei com ele aqui, ele disse: eu sou um chato. Não, não é chato não, obrigada pelas participações. O Pedro Ivan diz: oi Rogério, oi Beverly, o encantamento está no olhar de quem olha uma flor, um par de sapato velho, um ponto de vista novo sobre a cidade. Encantamento está no olhar leve de quem olha, a beleza está na alma. E aí ele manda várias fotos assim, a foto em perspectiva de uma área grande da cidade, com o céu todo cheio de nuvens, de uma igreja, de uma casa de patrimônio cultural, várias plantas, né? Enfim. Mas o que ele diz aqui faz muito sentido, né? A beleza de quem olha está na alma de quem vê, né? O nosso olhar, assim, Beva, o nosso globo ocular, ele tem um prisma, né? E ali a gente consegue produzir graça e beleza. Concordo plenamente com ele. Graça e beleza. Gostei de ouvir isso. É bonito, Graça e né? beleza. É bonito. Rogério, na live tem o Gladismar Dallagnol dizendo: grande Rogério, um abraço forte para você. Grande Colorado, viu, Beverly? Grande Colorado, o Dallagnol. Ai, que máximo. O Laudenir Ruiz diz: oi, direto de Santa Fé do Sul, São Paulo. A Anísia Feuser dizendo: oi, bom dia, muito bom os seus comentários, Rogério. Tá entregue. E o Everton Santos, que sempre está com a gente sinalizando, também sinaliza que está conosco, acompanhando aqui a live, desejando uma ótima e feliz sexta-feira. Rogério, a gente está na retinha final do programa, tá? Tem um minutinho. E eu queria te oportunizar, falar um pouquinho sobre a tua perspectiva, com o olhar do psicólogo, da psique, sobre a arte de produzir autoencantamento na própria vida. Eu vou ser bem breve, mas eu vou ser um pouquinho objetivo, tá, Beverly? A gente tem que ter mostra de arte nas escolas durante todo o ano, nos corredores, nas empresas e nos hospitais. E Caxias tem um lugar só que tem uma mostra de arte mais popular, mais aberta, que dá para tu tomar um chopinho, que é o Ordovás. A Casa de Cultura também é excelente. Mas a arte, em primeiro lugar, nos abre o entendimento para nós quebrar o nosso encanto e nos dá vida quando acontece o desencanto. Nos joga no ato de viver. E vou te dizer uma coisa: viver é a melhor coisa que Deus deu para nós na vida. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, né? Ser feliz. Gostei da tua frase. Ai, boa. Rogério, muito obrigada. Bom proveito para você aí também e até a próxima, viu? Até semana que vem. Um abraço para todos. Que abraçaram também o Ordovás. Valeu. Obrigada, Rogério, né? Já deu um pouquinho de militância aí, né, Rogério? Gente, eu vou fechando o programa de hoje.